Mano, provocou o Bahia chamando o time de barriga de aluguel do City. Benja, Mano e Vessone debateram forte aí sobre a situação e crise do Corinthians dentro e fora de campo. Comentaram sobre as palavras indiretas de Rodrigo Garro para a diretoria por todo o caos político dentro do Corinthians e analisaram também a situação real e alerta ligado de rebaixamento. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, deixa a sua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. Vamos pro vídeo. Agora deixa eu te falar, vocês querem começar pela desgraça dentro de campo ou fora de campo? Dentro de campo. Dentro de campo. O Corinthians não ganha mais de ninguém, nem em casa. Ah, mas jogou bem, jogou. Mas não adianta criar 1000 oportunidades de gol sem qualidade, gente. Futebol é dar bola na rede. Futebol não é posse de bola, não é... Ah, meu time chutou 50 vezes, o teu 3. O futebol é bola na rede. Gente, Corinthians, acabou esse negócio. Ai, vai jogar em casa, a força. Acabou. Nem isso o Corinthians tem mais. Nem isso o Corinthians tem mais. E ontem, o Corinthians está tão na lama, para não falar outra coisa, que a torcida do Bahia ainda tirou onda, chamou de time falido, mostrou quem vendeu a alma para o europeu não foi o Corinthians. Ué, quem vendeu a alma para grupo estrangeiro não foi o Corinthians. Quem precisou realmente ser alguém no cenário nacional vendendo a alma para o Grupo City não foi o Corinthians. Então, para ironizar e tentar tirar barato, precisa caminhar com as próprias pernas. A partir do momento que não faz isso, porque tá passando vergonha, o Chelsea virou uma potência. Mas não importa. Ué, mas peraí, o Bahia se vendeu pro Grupo City ou não? Cuidado. Não é que mal, você falou o Bahia vendeu a alma. Não, ué, vendeu a alma. A partir do momento que você faz um negócio de transição e você vende seu clube pra marca City, desculpa, você tá vendendo o clube. Mudou? Ué, o que mudou? O que mudou é que você, pra tirar barato de alguém, você precisa ser autossuficiente. O Palmeiras não pode tirar o Palmeiras, mas qual parte você não entendeu, Beijo? O Palmeiras, ele tá caminhando com as próprias pernas sem precisar vender alma pro diabo. Não, mas por que vender alma pro diabo? Vem um Grupo City e compra o Bahia. O Bahia mudou a camisa. Mas é que tá, mas não importa, vendeu. Qual parte você não entendeu? Ele tirou o jogador do Corinthians. Mas qual parte você não entendeu? Mas quem vendeu a alma pro diabo? Vendeu a alma, Benjamin. Pra mim, quem vendeu a alma pro diabo é o Corinthians. Também, mas o inferno. Peraí, você tá torcendo os fãs. O diabo saiu do inferno e veio pro Pai de São Jorge. Vamos lá, a comparação que você fez entre o Bahia e o Palmeiras... Eu só discordo do... O que mudou? Mudou que eles conseguiram pagar 14 milhões e um menino de 16 anos. O Bahia não teria feito isso. Sim, e daí? Sorte deles. Então mudou. Então mudou. Não, mas o que mudou mas é que melhor. Tá, Benjamin, mudou. Mas vendeu a marca Bahia pro Grupo City. Tá aí. E... Cacete, velho. Ah, não vou. Vendeu. E a partir do momento que você quer zoar alguém, qual parte você não entendeu desse ponto, Benja? Se você vai zoar alguém, por exemplo, o Palmeiras quer zoar o Corinthians aí? Zoou porque ganhou, caramba. Por que o Bahia não pode? Não, só me explica. O Bahia não pode zoar o Corinthians por quê? Deixa. Porque o Bahia virou SAF, então o Botafogo não pode zoar o Flamengo. Ai do céu. Não, o Botafogo virou SAF. Ele pode zoar? Paciência. Só me responde, o Botafogo pode zoar? A partir do momento que você quer zoar alguém, você tem que ser autossuficiente. O Bahia não foi autossuficiente para poder caminhar com as próprias pernas e precisou vender sua marca para um grupo estrangeiro. O Palmeiras hoje, Benjamin, é um clube autossuficiente. O Flamengo hoje é um clube autossuficiente. Eu acho que para você zoar faz parte da brincadeira do futebol. Porém, o torcedor do Bahia que saca um dinheiro e fala time falido, se não fosse o Grupo City comprar o Bahia estaria igual o Corinthians ou pior. Entendi. Agora eu te pergunto de novo. Eu expliquei, Benja. Se você prestar atenção no que eu disse, então, cabe você ter boa vontade de entender ou não. O torcedor... Não, mas juro pela minha mãe que eu não entendi. Ah, vendeu, não pode zoar? Ô, Benja, precisou realmente de um grupo estrangeiro pra ter relevância no futebol. Mas qual é o problema? Não, mas eu queria me explicar. É o meu entendimento com relação a isso e é o seu entendimento com relação a isso. E o Chelsea, que é campeão mundial, não pode zoar ninguém? O Chelsea não pode zoar. Óbvio que pode, mas, por exemplo, o Chelsea, Benja, ele foi comprado por um bilionário russo que fez o Chelsea entrar na fila do pão dentro do cenário inglês. O Bahia, se não fosse o Grupo City, hoje, o Bahia estaria dentro de um nicho de clubes que seria praticamente, não vou nem dizer coadjuvante, seria figurante no futebol brasileiro. Se não fosse o Abramovich, o Chelsea estava lá hoje, é a mesma coisa. Mas é que tá, Benja, você tá querendo usar o dos outros para poder se vangloriar. Eu não vou usar o termo escatológico aqui para não ficar pesado, mas tá querendo usar a marca City para tentar falar, tenho dinheiro. Não tem, quem tem é o City. Tudo bem, o Bahia hoje é praticamente um barriga de aluguel do Manchester City. Quem entrou em campo ontem? Foi o City ou foi o Bahia?
Ô Benja, quando um clube compra um outro clube dentro de um cenário brasileiro, vamos lá, então eu vou te explicar. Até com relação aí à transação do Furquinha aí, o jogador do Corinthians que acabou saindo. O Bahia não teria, como disse o Vessone, os 14 milhões para tirar um jogador do Corinthians. Quem tem é o Grupo City. Inclusive o próprio Corinthians alega, eu vou discutir daqui a pouco a parte da incompetência do Corinthians. Porém, vamos lá, o Corinthians alega que o City está comprando o jogador com o CNPJ brasileiro, que é o do Bahia, e isso seria um aliciamento. Porque ele estava usando aí um CNPJ aqui para pagar barato, para levar o jogador daqui 2 anos para a Europa. O que muitas vezes o Textor faz também. O Textor, ele usa o Botafogo ali como uma vitrine para jogadores, chega no final do ano e não mantém aquele time vitorioso do Botafogo. Ele vende praticamente o time inteiro, ou os principais jogadores, para os times que ele tinha dentro da Europa. Agora parece que está perdendo a maioria lá. Porém, ele cansou de fazer isso. Pelo menos em 3 anos o Botafogo ele fez isso. Tudo bem. Agora vamos falar do Corinthians que está caminhando com as próprias pernas. Que maravilha. Eu não falei que o Corinthians está caminhando com as próprias pernas. O Corinthians hoje, Benjamin, mas você precisa analisar todo o cenário. O Corinthians hoje, Benja, vamos lá. Tem muita gente internamente que está torcendo para acontecer coisa pior lá dentro. Sabe por quê? Esse negócio, essa ideia de SAF que você defende, é o que muita gente lá dentro quer para se beneficiar também. Porque eu tenho certeza absoluta que quando o Corinthians quebrar de fato e duplicar essa dívida de 2,5 bi para virar 5, tem muita gente lá que vai falar assim, ó, olha, eu tenho um comprador pro Corinthians, olha, eu tenho esse cara aqui. E aí o Corinthians ele vai fazer uma licitação com cartas marcadas, como sempre aconteceu internamente no clube. Então tá bom, vamos falar do clube que caminha com as próprias pernas, coisa linda, maravilhosa, é de encher os olhos. O ano que o Corinthians caiu, em 2007, nessa mesma rodada, o Corinthians tinha 27 pontos e menos 2 gols de saldo. Esse ano, o time caminha com as próprias pernas, lindo, espetacular, tem 5 pontos a mais e menos 4 gols. A menos, desculpa. E nas duas, o Corinthians estava em 13º lugar. Então, senhoras e senhores, prestem atenção. O Corinthians está com uma campanha pior que a do Corinthians e daquele time horroroso que caiu. Não, mas aí vocês vão falar, não, mas calma, tem muito time ruim, tem muito campeonato pela frente. O Corinthians perdeu a força até dentro de casa, gente. Mas a sorte do Corinthians é que tem 3 times encaminhados para cair. Mas é verdade. O Corinthians hoje, Benja, ele tem ali à frente dele lá... Não, mas o Vasco ainda tá fora. Tem 3 jogos a menos, hein? Agora sim, a maioria, desculpa, a maioria dos times que estão abaixo do Corinthians tem jogos a menos. Vamos lá, Sport não, mas o Vasco tem. Mas vamos lá, Sport, Fortaleza, Juventude, esses times, Benja, eles estão praticamente aí pavimentando a ida pra Série B. Juventude ganhou do Corinthians, tá? Você perdeu pro Corinthians. Juventude ganhou do Corinthians. Mas, por exemplo, o São Paulo, ele de 6 pontos que disputou com o Sport, ele fez 2. Então, Benja, isso vai acontecer com a maioria dos times brasileiros também. Só pra te lembrar, mas tem 3 times aí que estão encaminhados. 2007 tinha Náutico, Goiás, Figueirense, Sport, nenhum caiu. Quem caiu foi o Corinthians. Em 2007 o time era muito ruim. Era outra coisa, não tinha elenco, não tinha time. Esse time é o que acabou de eliminar o Palmeiras com 2 vitórias. Um acaso. Cacete, Benjamin, é tudo pra você também, você não vê nada acabou positivo, de eliminar o Palmeiras. Positivo. Cara, nada positivo. Não é um time... Positivo. Não dá pra você comparar esse time tecnicamente com 2007, Benjamin. Você acabou de fazer a comparação, cacete. Ailton, aquele time lá não tem condição de comparar. E esse time aí, o ano passado as manchetes eram... coisa positiva, parabéns, Corinthians. O ano passado as manchetes eram as mesmas, terminou em 6º lugar indo pra Libertadores. Então vai terminar em 6º. Não, você acha que dá pra ganhar o brasileiro ainda ou não? Não, o brasileiro não dá. Não dá pra ganhar. Brasileiro não dá. A única coisa que me incomoda esse negócio do Bahia é que a gente não pode vender que a SAF é a melhor coisa do mundo e a realidade. Sabe essa manchete que eu tô lendo aqui? Bahia SAF tem prejuízo de 246 milhões em 2024, aponta balanço. Não, mas ou seja, o Bahia SAF apontou um déficit de quase 300 milhões na temporada passada. Que baita negócio. Então assim, não adianta a gente achar que é só uma realidade que tá tudo bem. O Botafogo tá vivendo tudo isso que tá vivendo, foi ótimo, maravilhoso. A gente nem sabe o que tá acontecendo. Então, eu não defendo o SAF. Como não? Você falou, tem 2 programas aqui que você era a favor da SAF no Corinthians. Não, eu falei o seguinte, a minha opinião... Não, é isso, eu vou ter que concordar. Peraí, eu falo, a minha relação, em opinião, a SAF no Corinthians... Tá mudando. Ela é movida a desespero. Ué, mas você falou que era a favor. Eu sempre falei aqui, eu sou contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo virar SAF. Agora, se você está olhando o que está acontecendo no Corinthians, e de burro você está longe, que você é muito inteligente. Se você está olhando o que está acontecendo com o Corinthians, se você está vendo quem vem pela frente, se você está vendo
que não tem qualquer tipo de saída. Ó, é nota fria, é esquema, é dívida, é jogador que quer ir embora. Os dois podem ser candidatos a presidente do Corinthians, gente. Podemos ter uma eleição que acabamos de ter André Negão e Augusto Melo. Nós podemos ter Osmar Stabile e Cittadini. Então, se vocês estão olhando isso e estão achando, pô, que legal, vai melhorar, ok. Então vamos fazer A minha opinião em relação à SAF é totalmente, eu não nego, movida ao desespero. Então tá bom, eu vou fazer o contraponto agora. Por exemplo, você sabe muito bem o que condiciona o Corinthians hoje. A incompetência e, vou falar até de vez em quando, o trambiques. Se o Corinthians mudar o estatuto hoje, Michel, eu tenho certeza que haverá uma mudança para beneficiar alguém. E hoje, Benja, vamos lá, o Ronaldo já declarou por A mais B que ele tá louco para comprar o Corinthians. Se ele não puser o dinheiro dele, ele traz investidores para isso. Um outro cara, que é uma eminência parda dentro do clube, ele sempre tá longe, mas tá sempre por perto, chama-se Kia Jorabichian. Então o negócio é o seguinte, se acontecer, por exemplo, amanhã o Corinthians virou SAF, eu tenho certeza que um desses dois nomes será o comprador, Michel. E se um desses dois nomes for o comprador de fato, quem aparece como CEO da SAF, Benjamin? Não precisa fazer, talvez, aí uma prova de Harvard para você entender quem será o CEO. O CEO, Benjamin, chamará Andrei Sanches. É isso que você quer? Por exemplo, essas desgraças que estão lá... Ele que gaste o dinheiro dos investidores, não mais o dinheiro do clube. Mas Benjamin... Tá bom, e o que você quer? Tá bom, então vamos lá, vamos pra prática. Ok. O que você acha que vai acontecer com o Corinthians agora? Com relação aqui. Fora de campo. O que eu espero é que toda essa lama seja jogada pra cima e não que tem será. que ser. Mas não será. E teria que ser. Mas não vai. Tentar tirar algo bom, positivo dessa lama Você acha que vão expulsar o Andrés? Eu acho. Dependendo do que vier Você acha que vão expulsar o Duílio? Dependendo do que vier do Ministério Público, vai. Vai. Só que dependendo do que vier do Ministério Público, não de lá do clube. É coisa diferente. O Ministério Público começou só agora, tá só começando a investigação, tem muita coisa acontecendo. E o que vier do Ministério Público, e tomara que venha bastante coisa, a gente tem que torcer para o Ministério Público, dar força para os caras, sigam firmes. Oitiva já estão rolando, mas tá só começando. Eu não acredito só no Parque São Jorge. Só que se vier do Ministério Público... Não, se você acreditar no Parque São Jorge, aí que acabou de vez. Eu não confio no Parque São Jorge, mas o Augusto Melo não sofreu impeachment quando veio... Quando a polícia, o Ministério Público mostrou e tá lá e agora virou réu na justiça. Veio de fora pra dentro. Vindo de fora pra dentro, eu confio. Mas tem um detalhe aí que você não lembra. O Augusto Melo já começou a cair no primeiro dia. Não queriam que ele ganhasse. Entendeu? Lógico, o Augusto contribuiu muito para a queda. Não defendo o Augusto. A gestão do Augusto foi uma desgraça. As coisas que ele fez é uma desgraça. Só que desde o primeiro dia, se ele fosse inteligente... Ele não teria caído, mas ele contribuiu muito. Mas eu não acredito em nada, não vai acontecer nada. Morreu a história aí. Não, eu acredito. Sobrar pra molecada. O time é o mesmo. É Guinegão, é Kaique. É esses moleques aí que vão ter que segurar a onda. O Corinthians é o mesmo das 9 vitórias no Brasileiro do ano passado. Põe o Garro aí. Ano passado eu já te falei. É o marketing do drama envolvido. Acabou, caiu a realidade, acabou. Marketing do drama todo ano não dá certo. Coloca aí o Garro aí pro Michel Bastos falar do Garro. O Corinthians é isso, é tomar porrada agora porque as coisas não estão saindo e trabalhar para que todo o clube, não seja só o jogador, que todo o clube faça as coisas certas para que também as coisas aconteçam no campo. Acho que o futebol é dentro e também é fora. Mas como falei, acho que a política é política, só que fico um pouco chateado da situação, porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada. A gente sabe que a cobrança da torcida é muito grande, mas faz parte. Edinho, jogador estrangeiro quando fala tem que ter legenda, né? Né, Edinho? Não, Edinho. Jogador estrangeiro tem que ter legenda, Edinho. Tem que ter legenda. Mas deu pra compreender. Não é todo Ele não mundo, falou português aí, não. Não é todo mundo que tá assistindo que compreende. Todas as entrevistas do Garro em tudo que é lugar tem legenda. Mas tá aí, o Garro falou que não joga, tá estourado aí. Ele cita o clube tem que se organizar também. Ele cita clube, ele não fala time. Então foi um recado, como tá aí na nossa chamada aí, ó, indireta para a diretoria, para que o clube se organize como instituição, para essa loucura toda fora de campo e tal, o que é muito difícil, tem já uma eleição dia 25. É verdade que o Fabinho Soldado e Osmar Stabile não se bicam muito?
Ah, cara, eu não acho que é assim dessa situação. O Fabinho é o cara que está comandando o CT já há um bom tempo. Acho que quem é presidente do Corinthians, inclusive, deveria comemorar ter alguém minimamente organizando o CT, resolvendo um monte de bucha lá dentro. Ele está sozinho neste momento lá fazendo esse trabalho, tem seus defeitos, suas virtudes, enfim. A gente pode depois analisar com mais calma, mas o Fabinho, para mim, é um dos menores problemas que o Corinthians tem hoje, sem dúvida nenhuma. Se é que é um problema, entendeu? Então eu não considero essa situação do Fabinho, não. O time, uma vitória nos últimos 11 jogos no Brasileiro, né? Só aquela contra o Ceará, não ganha 6. Tem 3 derrotas em casa no Brasileiro. O ano passado, com aquele time do primeiro turno que era bem ruim, bem fraco antes da janela, mesmo com aquele time, ele teve uma derrota no Campeonato Brasileiro todo o ano passado. Só o Fortaleza teve 0. O Corinthians foi o segundo time que menos perdeu ano passado em toda a competição dentro de casa, e esse ano já tem 3. E aí o sinal realmente tem que ficar alerta, obviamente, ninguém está negando isso. Mas eu acho que o time do Corinthians é o mesmo das 9 vitórias do ano passado. Ok, agora o Carrilho machucou, o Memphis machucou e o Yuri machucou. Você perdeu 3. Só que é o seguinte, Benja. Então, mas peraí, Michel, você vai para pegar o Caxias. Você vai para Caxias. Você vai pegar o Juventude, que tem menos 23 de saldo, 11 derrotas no campeonato. Você vai com 9 dos seus 11 titulares. Lá não jogou Carrilho e Memphis. 9 de 11. E você faz o jogo que você fez, pra mim também não é desculpa perder 2 de 11 e perder do Juventude do jeito que perdeu. Alguma coisa tá errada também. Então, assim, não é que você foi com o time reserva pra Caxias, você foi com 9 dos 11 titulares. Mas aí, Vessone, tem que cobrar o Dorival também, porque esse elenco do Corinthians, a impressão que eu tenho é que escolhe jogo pra jogar. Escolhe jogo pra jogar. Então isso é trabalho. Isso é trabalho do Dorival. O Dorival, ele precisa dar uma trucada nesses jogadores aí, porque como você falou, contra o Juventude, tudo bem, não jogou Memphis e Carrilho, mas o restante do elenco do Corinthians tem que ser melhor do que o Mas aí eu concordo com o Mano. Porque quando você vê o jogo que o Corinthians fez contra o Palmeiras e vai ver o jogo contra o Juventude... E foi o jogo seguinte. É muita diferença. Era outro gente, time. era o Palmeiras. A cabeça do jogador é outra, a pressão, a torcida... Mas, Benja, não dá pra em 11 jogos o Corinthians ter uma vitória no Brasileiro. Porque é ruim. Nos últimos 11 jogos, uma vitória. Além do time ser ruim, o time tá com azar, porque as melhores peças machucaram. Mas azar, vírgula. Ontem, Benja, o Corinthians ele perdeu por erros próprios, pra não usar o termo mais escatológico. Ontem, o Corinthians ele tomou um gol com 1 minuto, numa falha do Martins de marcação ali, que o jogador acabou batendo, e uma falha do Hugo Souza, que não conseguiu defender uma bola, que para um goleiro do nível dele é defensável. O Corinthians, quando empata, Benja, porque trabalhou pra isso e conseguiu o empate, inclusive, parabéns à arbitragem, vocês são um lixo, uma grande porcaria o nível técnico da arbitragem brasileira. Vocês ficaram ali praticamente 8 minutos para ver um lance que era óbvio. E detalhe, Michel, julgando uma imagem que não era a melhor possível. Não era a melhor possível. A melhor imagem que tinha era atrás do gol. E esses... eu não vou dizer um termo que eu gostaria aqui porque vai ser muito ofensivo e eu quero respeitar o telespectador. Por favor. Mas esses limitados que estavam no VAR, eles passavam uma imagem lateral, quando a imagem conclusiva... 9 minutos é sacanagem. Exato. A imagem conclusiva, Benja, era atrás do gol. O que eles caçaram de assunto pra tentar anular o gol. Que vontade de anular o gol, hein? Exato. 9 minutos procurando o gol. E eles veem uma imagem que você nem vê o Guinegão, você não consegue ver. Porque a imagem atrás do gol, Michel, era nítida, porque o jogador do Corinthians estava muito longe do goleiro. O goleiro do Bahia, ele esbarra com o zagueiro dele. Não tem interferência nenhuma do Guinegão. E esse gol anulado aí, ó, a gente já vê gol confirmado, gol anulado, não tem critério. Na Libertadores, lá o Arrascaeta, a bola bate na mão do Thiago Maia, volta pro Arrascaeta, gol. Agora, então assim, eu não entendo mais lá desses critérios aí. Mas esse gol anulado aí, você daria o gol? Não, eu não entendo o critério. Se você falar que sim, tá tudo bem. Se você falar que não, tá tudo bem. Eu acho que esse gol tem que ser anulado, mas tem que ser anulado pra todo mundo. Isso, então. Porque não dá pra você usar um critério pra um e tudo bem anular. Faz sentido. Bate na mão do atacante, beleza. Mas e os outros que não estão anulando? É isso que eu não entendo. Eu só queria entender o critério que esses caras têm. Enquanto você tiver regra interpretativa no futebol, esquece. Não adianta ter tecnologia e regra interpretativa. Mas só pra finalizar, Benja, com relação aí, depois que o Corinthians empata, que tinha tudo, absolutamente tudo, pra incendiar a partida e ir pra cima do Bahia pra conseguir a virada. Não tava jogando mal, não tava criando, tava produzindo. Foi o primeiro tempo do Corinthians. Construiu o gol por méritos, não foi uma bola achada. O Corinthians tava pressionando o Bahia. E mesmo com um ataque reserva ali, com o Kaique, tava Guinegão, bem, tava bem os meninos. Só que o grande problema, aí desculpa, André Ramalho,
Ô André Ramalho, você é um cara que não dá pra entender o que aconteceu. Não sei se nas férias você bateu a cabeça, esqueceu de jogar bola, porque a bola que você terminou jogando no Campeonato Brasileiro do ano passado e a bola que você começou jogando esse ano, o Corinthians ontem, Benja, por mais que o Mateuzinho tenha feito um pênalti idiota e juvenil, num lance ali que ele deveria ter cercado, que o cara tava saindo praticamente de bola e tudo pra linha de fundo. O André Ramalho, Benja, com uma bola dominada, ele gera a jogada que saiu o pênalti pro Bahia. Ele erra um passe ridículo. Quando em Juventude ele errou 2 vezes no Pois mesmo é, lance. cara. Pra você ter uma ideia, eu tô sentindo saudade do Kaká, o André Ramalho. Eu tô sentindo saudade do detalhe, Kaká. Tá vendo? Aí você fala pra mim que eu só vejo a coisa. O Corinthians faz o gol, como o Mano tá dizendo. Sabe quanto tempo pra sair o pênalti? 27 segundos. Exato. 27 segundos, você entrega de novo a vantagem pro adversário. Vice. Aí, meu amigo. E aí, Fiel, será que tem um culpado a mais, que tem uma responsabilidade a mais em todo esse caos do Corinthians? Ou você acha que todo mundo é culpado? Diretoria, Romeu Tuma, conselheiros, presidentes, Andrés, Duílio, aí junto os jogadores que escolhem partidas para jogar. Aí tem Dorival Júnior, que muitas vezes a gente percebe errando, não conseguindo fazer o time jogar. Aí tem Fabinho Soldado, diretoria novamente, que toma um transfer ban por todas as roubalheiras que aconteceram dentro do Corinthians e agora não consegue trazer reforço. Aí tem jogador que se machuca. Você acha que é um combo de tudo isso ou, na sua opinião, tem alguém que é mais culpado? O Corinthians está numa situação muito delicada e precisa voltar a vencer. Porque, na minha humilde opinião, eu não quero ver um time sendo campeão da Copa do Brasil, o que sem Memphis e Yuri Alberto agora fica bem difícil a gente ter alguma confiança. Mas o que adianta ser campeão de uma Copa do Brasil e cair no Brasileirão? O Corinthians precisa ligar o alerta forte no Brasileirão, jogar todos os jogos como uma final, e que a gente venha torcer aí para essa maré de azar também sair do Corinthians. Porque ontem, na minha opinião, não fez um jogo ruim. Várias oportunidades de fazer o gol, não conseguiu fazer o gol. Infelizmente, por qualidade dos jogadores, e aí faz uma falta imensa. Yuri Alberto, Memphis Depay, o senhor Carrídio. E os jogadores também, pelo amor de Deus, né? André Ramalho, Mateuzinho, Martinez, pô, precisando vencer, precisando de ponta. Acabou de empatar o jogo e fica dando umas bobeiras dessa. André Ramalho contra o Juventude 2 vezes falhando. Aí não dá, né, meu? Aquela atenção, aquela dedicação, tempo inteiro ligado dentro de campo, que foi contra o Palmeiras, precisa ser em todas as partidas. Não dá mais pra ficar perdendo e negociando ponto. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu. Deixa sua opinião aí nos comentários, fiel.